experimentar o sobrenatural de Deus. Vamos lá, vou perguntar de novo, acho que metade não ouviu ou não quer. Quem quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Amém. O que é o sobrenatural de Deus? Agora me perdi. Cadê o tema? Bota esse tema, por favor. Nosso tema qual é? Angelo, tá? A alegria do Senhor é a nossa força. Isso aqui é o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque como é que eu vou confiar a minha alegria, eu ficar feliz nesse mundo, num Deus, numa força que eu não estou vendo? Quando eu tiro da minha vida o ônus, digamos assim, de dizer assim, eu vou ser feliz porque eu sou muito boa, porque eu sou uma profissional muito competente, porque eu sou uma pessoa que me relaciona muito bem com as pessoas, e quando eu tiro tudo isso e falo assim, ó, eu dependo de Deus para que eu seja alegre, para que eu tenha uma vida em paz. E isso é o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente fala de sobrenatural, de avivamento, e a gente pensa, lá vem aquele papo de pentecostal, e não, você vê a igreja batista, não pode falar isso não. E não tem nada a ver com isso. Nós, servos do Senhor, que um dia encontramos a salvação em Cristo Jesus, nós fizemos isso para quê? Para viver o sobrenatural de Deus ainda aqui nesse mundo. Não é para a vida eterna. A vida eterna é outra história. Eu estou falando aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. E eu vim aqui hoje, eu acho que todo mundo sabe, eu vou falar de novo aqui, pelo menos eu vou falar 4 coisas, 4 atitudes que nós precisamos estar fazendo para que a gente viva uma vida sobrenatural. E esse é um Deus que a palavra de Deus fala que Ele pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes a gente se pega numa bobagem, né? Numa coisinha de nada, num probleminha que para Deus aquilo não é nada. Eu queria dividir com vocês a história de um rei. Mas antes eu vou fazer uma oração. Eu gosto muito de fazer uma oração e eu vou convidar você para fazer essa oração comigo. O que eu vou falar aqui está na palavra de Deus, pode ser que eu não fale nenhuma novidade, pode ser até que eu fale que é um rei que não é tão conhecido, pode ser que eu te conte uma história nova, mas existe uma coisa que está na mão de vocês. Se Deus me usando e eu falando a melhor coisa possível, poderia ser o melhor pregador que estivesse aqui na frente, se você não decidir aplicar esse conhecimento na sua vida, vai mudar a sua vida? Será que nem Deus faz isso, né? Nem Deus vai chegar e falar, Rejane, você vai mudar agora, porque Ele dá o livre-arbítrio, né? Então, através das palavras, quando a gente vai ao culto, quando a gente lê a palavra, a gente recebe a orientação, mas a gente precisa aplicar. Às vezes a gente sai daqui e fala, que legal, pô, foi muito bom aquele culto, aquele louvor tocou meu coração. E para por aí, não adianta nada. Então eu quero te convidar você a baixar sua cabeça e você fazer uma oração muito simples para Deus. Falar, Senhor, eu preciso ouvir uma palavra. Tu sabes a palavra que meu coração precisa ouvir. E Melissa não sabe, mas tu sabes. E eu quero ouvir esta palavra pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra que vai ser dita. Senhor, que pelo menos uma palavra de tudo que vai ser dito aqui sirva para que eu aplique na minha vida e transforme aquilo que eu preciso transformar na minha vida. E que a partir de hoje eu saia daqui vivendo o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? Então já tirei da minha mão, agora está na mão de vocês. Olha como eu sou esperta. Nós vamos falar do rei Ezequias. Alguém já ouviu falar do rei Ezequias? Alguém pode me dizer alguma coisa do rei Ezequias? O que vocês lembram do rei Ezequias? Davi não vale, porque eu professor de escola dominical, né? Tirei logo. O que a gente lembra do rei Ezequias? Ninguém lembra? Aquele lembra que Deus deu 15 anos de vida a mais para ele? Esse não vai dar certo na sua vida. Ninguém lembra? Então vamos lá, não tem problema. O rei Ezequias, vamos assim fazer uma viagem na Bíblia. Vou pegar assim de Davi, vai ficar mais fácil. Saul, Davi, Salomão, os reinos se dividem. Os reinos se dividem em reino do norte, reino do sul. Todos os reinos do sul
foram desagradáveis a Deus. Todos os reinos foram perdidos. Todos desagradaram a Deus. Agora, dos reinos do norte, metade agradou a Deus e metade não agradou a Deus. Teve 15 reis, mais ou menos, nesse tempo todo, de cada lado, de cada reino. Dentro desses todos os reinos, eu vou falar do rei Ezequias. O rei Ezequias, só para a gente ter uma ideia assim, a gente conhece o rei Ezequias quando ele estava muito doente e o profeta Isaías, que era contemporâneo dele, vai até o palácio e chega lá no palácio. Eu vou contar a história engraçada de trás para frente, esse é o último pedaço do rei Ezequias. E chega para ele e fala assim: olha, eu vim trazer uma profecia de Deus para a sua vida, você vai morrer. Beleza, né? Já sou um profeta. A gente só vê profecia boa, já notou? Senhor, olha, você vai ser muito feliz. Mas naquele tempo não tinha isso, não. Isaías chegou e falou: olha, você vai morrer. Então arruma a sua casa, porque você vai morrer. Quando Isaías estava saindo do palácio, a palavra de Deus fala que Ezequias olhou para a parede e falou: Senhor, eu tenho sido seu servo, eu tenho obedecido a tua voz e eu queria mais tempo de vida. E o Isaías, ele estava ainda saindo do palácio e Deus falou para ele assim: volta lá e fala para o Ezequias que eu ouvi a oração do meu servo e eu vou lhe conceder 15 anos de vida a mais. E mais do que isso, para provar que eu vou lhe conceder, você vai ser curado, eu vou fazer o relógio voltar para trás. Alguém já viu o relógio voltar para trás? Só se a gente botar a mãozinha. O tempo voltou. Deus queria provar a palavra. Veja, Deus tinha um plano na vida de Ezequias e mudou o plano dele na vida de Ezequias por conta da oração daquele rei. O que será que tinha esse rei para que Deus mudasse o plano dele por conta de uma oração? Na Bíblia isso ocorre pouquíssimas vezes, porque a gente sabe que Deus tem um plano, mas Deus ele não é estático. E ele, em alguns momentos ele mudou o plano dele, mudou lá para Moisés, mudou para Abraão. Em algum momentinho ele mudava o plano, ele falava: estou mudando meu plano, mas era a exceção. E ele só fez isso para os servos fiéis. E hoje eu vou dar receita para você. Se você ainda não está conseguindo alcançar o sobrenatural de Deus, se você não está conseguindo alcançar alguma coisa que você deseja no seu coração, a paz, a alegria do Senhor, que é a nossa força, eu vou te dar receita. São 4 passos, muito fáceis. Tem outra história do rei Ezequias que eu acho maior do que essa. Um pouquinho antes disso, ele estou de trás para frente. O rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele, que era assim, o domínio político, né, da época era a Síria. O rei Senaqueribe vinha dominando todos os povos. E ele chegou, cercou o povo do Ezequias, lá o povo de Israel, de Jerusalém, né, do reino do norte. E ele cercou aquele povo e ele falou: olha, vou destruir vocês. Eu já venho destruindo tudo, eu já destruí o reino do sul. Então você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Eu estou muito poderoso aqui, eu vou destruir vocês. E aí a Bíblia conta que Ezequias foi para o templo, chamou o profeta Isaías, isso foi antes dessa última história. E ele chamou e eles clamaram a Deus. E ele falou: Senhor, aquele rei está lá dizendo que o Senhor não tem poder, está dizendo que vai me envergonhar, o Senhor não pode deixar isso acontecer. E novamente Isaías recebe uma profecia que Deus fala assim para ele: olha, não se preocupe, no mesmo caminho que o rei Senaqueribe está vindo destruir, ele vai voltar, porque ninguém vai ser atingido. Naquela noite, um anjo visitou o arraial do exército inimigo. 185 mil pessoas morreram. 185 mil soldados. Um anjo. Você vê como Deus é poderoso. Deus tem legião de anjos para nos ajudar, para nos guardar. Um anjo apenas. Agora a gente fala assim: manda os anjos me guardar. Eu falo: manda meio anjo, porque não precisa tudo isso não. Porque com esse poder todo, né? O que a gente precisa? E ali o rei Senaqueribe, quando acordou, viu aqueles soldados já maioria tudo morto, todo mundo fugiu. Ele fugiu. Quando ele voltou para a terra dele, ele entrou no templo do Deus dele para adorar o Deus dele. Chegou lá, os 2 filhos dele entraram no templo e mataram o rei Senaqueribe. Ezequias não precisou levantar uma lança, uma espada para ganhar uma guerra e para proteger o povo inteiro. Você crê que esse poder pode ser no dia de hoje?
Você crê verdadeiramente que Deus pode mudar um governante de um país para favorecer você? Deus pode transformar uma lei porque você precisa de uma situação, de um emprego, de uma cota na faculdade, de alguma situação, e Deus faz assim: eu vou fazer isso para Júlia, porque eu tenho um plano na vida de Júlia e ela é uma serva fiel. Eu creio nesse Deus. Eu creio. E eu creio que eu posso viver esse sobrenatural diariamente na minha vida. A minha oração diária é assim: eu já acordo de manhã falando: Senhor, eu quero hoje viver um sobrenatural contigo. E Deus tem honrado isso na minha vida. E quando a gente fala sobrenatural, então eu todo dia eu acordo de manhã e tem um carro zero na minha porta. Não é isso? Né? Nas pequenas coisas a gente vive o sobrenatural de Deus, né? Às vezes eu estou lá atrasada, vou estacionar o carro, tem uma vaga exatamente no lugar, eu falo assim: obrigada. E eu vejo a mão de Deus nas pequenas coisas, no pequeno cuidado. Meu filho essa semana estava lá levando trote na faculdade, na UF, e ele não sabia, ele estava lá levando trote, eu estava louvando a Deus, porque eu via o sobrenatural de Deus na vida dele, quando ele foi colocado em 8º lugar na UF, na segurança pública. Então esse é o sobrenatural de Deus, quando você sabe que a bênção de Deus está muito além da sua capacidade, ou do seu merecimento, ou da sua preparação, mas esse é o Deus que a gente segue. E esse é o Deus que Ezequias servia. Por isso Ezequias viveu o sobrenatural de Deus. Por isso Deus mudou o plano da história por conta da oração de um justo. E eu quero viver isso. Agora, como é que eu vou viver isso? O próprio rei Ezequias ele nos ensina. Aí agora eu vou entrar na palavra de Deus, que eu quis contar a história lá atrás. Agora eu vou começar a história de Ezequias aqui rapidamente, dar uns 4 pontos que nós podemos trabalhar em nossa vida para que a gente a cada dia possa contar nossa história e um dia eu possa contar a minha história e dizer: olha, eu fui liberta de uma situação muito grave, muita situação, porque Deus operou de uma maneira incrível. Eu posso estar contando isso diariamente, histórias para a minha vida. E é isso que é uma igreja viva. Isso é um servo de Deus. E essa é uma experiência impagável, quando Deus começa a abrir as portas assim, todo dia, toda hora. E é isso que a gente pode viver. Olha, a história do rei Ezequias é tão importante, que ela está contada em 3 lugares da Bíblia. Alguém conhece alguma história que tem 3 lugares da Bíblia, sem ser Jesus? Jesus tem 4. A gente pode até ver citações, né? A gente lá em Hebreus você vê citando Abraão, citando Moisés, mas a história do rei Ezequias é narrada em pelo menos 4 capítulos de 3 lugares diferentes. A gente encontra em Reis, a gente encontra em Crônicas e a gente encontra em Isaías. Isaías não contou história de rei nenhum, só contou, porque ele fala profecias no livro dele. Mas ele separou 4 capítulos para repetir a história de Ezequias. Você vê como é importante. E eu desafio você a marcar na tua Bíblia, chegar em casa e ler durante a semana os 3 lugares onde está contada a história. Cada autor dá um enfoque diferente, mas é a mesma história. Mas para que a gente possa aprender, porque eu falei rapidamente essa história dele, mas a história dele tem nuances tremendas, maravilhosas, que podem inspirar a sua vida dentro do que você está vivendo. A gente vai trabalhar em cima de Crônicas. Crônicas 29, você pode abrir sua Bíblia. Mas antes de ir para Crônicas 29, eu vou lá em 2 Reis 18, a 2 Crônicas 29. 2 Reis 18 tem um versículo. Eu gosto muito de marcar na Bíblia, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito das Bíblias, são todas marcadinhas, mas eu estou numa versão da Bíblia aqui, que segundo meu marido estava contando com o Daniel, é herege, porque essa Bíblia é a Bíblia a mensagem, ela é diferente. Ela tem uma linguagem assim, é uma Bíblia nova, eu recomendo, né, herege, meu marido fala que é herege, mas não é não. É da Eugênia Peterson, que é uma linguagem bem contemporânea, bem fácil de ler, bem gostosa de ler. É minha Bíblia de linguagem diária, de leitura diária, né? É a Bíblia que eu leio diariamente. Aqui, então eu vou ler um pouquinho diferente. Mas se você gosta de marcar na sua Bíblia, eu recomendo. Marca aí, Ezequiel, 2 Reis 18, do verso 5 ao 7. Aqui já tem um resumo de quem foi Ezequias. Ezequias confiava plenamente no Eterno, o Deus de Israel. Não houve outro rei igual a ele, nem antes, nem depois. Ele foi leal ao Eterno, não deixou de segui-lo e obedeceu à risca tudo que foi ordenado a Moisés.
Já o Eterno estava com ele em tudo que realizava. Você já pensou se você tem esse textinho no seu currículo? Já pensou se na hora de fazer meu currículo? Lá, que vocês se informam, jovens, e aí eu posso botar esse aqui no meu currículo? Ele confiava plenamente em Deus Eterno. Será que eu posso botar isso no meu currículo? Evelise confiava plenamente no Deus Eterno, no Deus de Israel. Não houve outro servo de Deus igual a Evelise, nem antes, nem depois. Ela foi leal ao Eterno, não deixou de seguir nem obedecer à risca tudo que Deus ordenou. Já o Eterno estava com ela em tudo que ela realizava. Eu queria que esse texto fosse realmente, eu acho que esse aqui pode ser o objetivo da nossa vida. Então, escreve esse textinho aí, guarda esse texto com você, para quando você estiver meio assim, perdidinho, desanimado, falar isso aqui, ó, é assim que eu tenho que ser. E aí eu vou alcançar esse sobrenatural de Deus. Mas a gente vai ver 4 passos, e eu vou abrir aqui Crônicas, 2 Crônicas 29, e falar rapidamente aqui dos 4 passos que a gente, que Ezequias tomou, que são fundamentais para que eu viva o sobrenatural de Deus na minha vida. 2 Crônicas 29, eu vou ficar assim, pincelando só os pedacinhos dos versículos, né? Mas se você quiser marcar, é bem interessante. Versículo 29 fala: o rei Ezequias, capítulo 29, o rei Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. No primeiro, versículo 3, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, olha que importante isso, do primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ou seja, comecei o reinado, ele pisou e sou rei agora, botei a coroa. O que aconteceu? Depois de restaurar as portas do templo do Eterno, então eu paro por aí, restaurar as portas do Eterno. Eu falei que são 4 passos. Primeiro passo que o rei Ezequias fez: restaurar as portas do templo. Restaurar as portas do templo. Nós estamos falando do templo físico de Jerusalém, mas aqui nós vamos aplicar, o corpo é o templo do Espírito Santo. Aqui eu vou aplicar para o meu corpo. A primeira coisa que eu preciso fazer é restaurar as portas da minha vida. Para que serve uma porta? Para que serve uma porta? Para passar, para entrar, para sair, não é? Para limitar. Quando você sai de casa, você deixa sua porta bem aberta assim? Você tranca por quê? Você não quer que outras pessoas estranhas entrem, porque as pessoas podem saquear, podem sujar, podem roubar, não é? Quando você entra também para dentro de casa, você fecha, porque o cachorrinho, meu cachorrinho, se eu abrir o portão, ele pode fugir, também pode sair. Também na minha casa, eu preciso manter a porta fechada, para evitar que as coisas saiam e que as coisas entrem. A primeira coisa que Ezequias fez foi restaurar as portas, tomar controle da sua vida. E hoje eu pergunto a você: quem ou o que está controlando a sua vida? O que está controlando a sua vida? A televisão? A novela das 8? Ah, não, aquele joguinho no iPad? Não, o que está controlando a minha vida é realmente o meu esporte. Então, a faculdade é muito importante. Realmente o dia inteiro eu penso na faculdade. A palavra de Deus nos ensina hoje assim, eu preciso tomar controle da minha vida. E eu preciso decidir quem vai entrar e quem vai sair da minha vida. O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua vida? Será que está saindo palavras torpes da sua vida, da sua boca? Será que quando você senta no meio de alguns amigos, você está falando piadinhas indecentes? Você está falando mal da vida do outro? Você está julgando aqueles que você está lá, conhece? As pessoas da igreja, seus amigos, a sua família? Será que você está falando palavras que não servem para nada na vida das pessoas? O que está saindo da sua vida? Quando você sai na rua, será que seu vizinho, quando olha para você e fala: Beraldi, lá na casa dela isso é uma confusão, porque é uma gritaria, mas o exemplo que ela dá é muito feio. Não é não, a gente está brincando. Ou não, ou quando ela sai e fala: aquela mocinha lá, ela é toda educadinha, né? Ela se veste tão composta, ela é tão educada, ela fala bom dia pra gente aqui no prédio, ela me ajuda a carregar um peso, a abrir uma porta. O que está saindo da sua vida e o que está entrando na sua vida?
É necessário que eu controle isso. Sozinho eu não consigo. É o Espírito Santo de Deus que vai me ajudar. Mas no momento que eu preciso tomar uma decisão, eu vou deixar correndo assim. Eu vou deixar correndo assim. Eu estava até comentando que eu entrei uns 2 meses só que eu tenho Facebook, né? Mas tem hora que eu começo a olhar as coisas e eu fico, dá vontade de quebrar o computador, porque eu vejo cada crente escrever cada besteira naquilo que me dá vontade de matar, dá vontade de chamar, voar no pescoço, mas eu nem escrevo, dá vontade de dizer, meu filho, acorda. Será que o Espírito Santo de você está aí? Então o que está saindo de você? Quando você usa o Facebook para falar mal do servo de Deus, você já viu crente falar mal de crente? Nós não vamos entrar aqui em quem está certo nessa discussão de que, não, mas ele está errado, está certo. Isso não é problema seu. O seu problema é não julgar ninguém. Ou tem algum lugar da Bíblia que Deus deixou ser julgado? Tem, vocês me mostram. Alguém aqui tem autoridade para julgar? Ou alguém é santo bastante para dizer, eu posso, tá? Eu posso falar mal, porque eu vou tomar conta aqui do meu filho, porque eu posso falar mal. Não. Então, se eu não tenho essa autoridade, fica quieto. Não usa um instrumento público para disseminar aquilo que vai fazer muita gente se afastar do Evangelho. Se você não tem coisa boa para colocar, não coloca nada. Nem escreve, não fala nada. Por mais que você tenha a sua opinião, é um servo de Deus. Deixa que Deus vai agir e vai julgar. Então a gente precisa controlar as saídas da nossa vida e as entradas da nossa vida. É o primeiro passo. Depois o Ezequias ele fala assim. Ele fala que depois de restaurar as portas do templo, Ezequias abriu o templo ao público, chamou os sacerdotes e levitas e falou: consagrem o templo do Eterno, façam uma boa limpeza nele. Então veja bem, a limpeza vem depois de eu tomar o controle da minha vida. Você já imaginou? Eu queria muito que fosse assim, que eu limpasse a minha casa uma vez, né? Já pensou, eu sou dona de casa, limpar aquela casa toda bonitinha e nunca mais ia sujar. É assim que funciona? O que deve, né? Tem dia que dá raiva, você vê tudo tão limpinho, você fala, como se congelasse assim, né? Tudo, a roupa estava passadinha, tudo passadinho, aí tem outra camisa, já tem outra para passar, não tem jeito. Infelizmente é assim. Agora, você já imaginou que coisa pior? Quem limpa a casa aqui? Que coisa pior que você está limpando a casa, tem um entrando, tem um saindo, né? Assim, irritante. Você está lavando a louça, tem outro botando mais xícara para você lavar. Você está tentando lavar a louça, tem ali com as panelas, assim, os meninos ficam injuriados. Tem mais uma coisinha para lavar. Então é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que controlar a minha vida, limitar. Essa aqui é a minha vida. Eu vou avaliar a minha vida. Aqui que controla sou eu. Vou parar de fazer a minha boca instrumento do diabo. Vou parar de receber coisas que não provêm de Deus, sejam elas coisas na televisão, livros, revistas, qualquer coisa que não vai edificar a minha vida. E agora eu vou fazer uma limpeza. Eu já fechei, eu já não estou deixando entrar mais nada, certo? Eu já controlei. Agora eu vou começar fazendo uma limpeza da minha vida. E essa limpeza é uma vez só que a gente faz, né? Que eu falei aqui. Limpei a minha vida, já ajoelhei, já orei, já pedi perdão a Deus por todos os meus pecados. Acabou. 50, 60, 70 anos de crente, está tudo em paz na minha vida. É assim? É assim, gente? É cristão? Só que dormindo ou tá? Não é assim. Essa limpeza tem que ser o quê? Diária. Eu preciso me quebrantar na presença de Deus diariamente. Eu preciso me ajoelhar todos os dias. Me dedicar à limpeza, à minha limpeza, ao meu trabalho interior, a tirar tudo aquilo que está guardado. Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus e vem fazer a obra de Deus, mas está cheio de mágoa no coração. Vocês já viram isso? Você já imaginou? Vem e quer fazer um trabalho e fala, poxa, não frutifica, eu vim com tanta boa vontade, mas a minha vida está suja. Aí eu acho interessante que o Ezequias fala aqui, e os sacerdotes começaram a limpeza de dentro para fora. Às vezes a gente quer fazer a limpeza de fora, né? Não, eu vou me vestir bonitinho, eu vou botar uma roupinha arrumada, eu vou lá, todo mundo vai ver que eu sou crente, eu vou escrever na camiseta aqui, sou de Jesus, eu vou botar um monte de coisa bonita lá no Facebook, um monte de versículo bíblico, mas por dentro está tudo
sujo, eu estou cheio de mágoa, eu tenho aqueles pecadinhos de estimação guardadinhos, eu fico edificando a minha vida com coisas que não são de Deus, enchendo a minha vida, aliás, edificando com coisas que não são de Deus, e aí está tudo sujo. Aí vai adiantar alguma coisa? Será que eu vou conseguir a presença de Deus, a alegria de Deus na minha vida, com o meu interior todo danificado, todo quebrado? Aconteceu uma coisa interessante assim, ó, 12 anos atrás, que eu comprei a casa, 12, 13 anos atrás, foi? Mais ou menos uns 13 anos atrás, nós compramos uma casa. A minha casa é velha, casa bem velha. E eu, naquela empolgação, né, a gente compra casa grande, eu morava numa casa pequenininha, aquela casa tão bonita, grande, mas velha, toda cheia de coisa para fazer. E eu chegava lá e falava, não, aqui a gente vai dar uma pinturinha e vem morar logo na casa. O Davi falou, não é assim, o homem sempre é mais assim, né? Sóbrio nessas coisas. Não é assim. Eu levei mais de um ano para me mudar na minha casa. Porque Davi, sabe o que ele fez? Mandou trocar toda a elétrica da casa. Toda. Tirou todos os fios, todas as lâmpadas, todos os bocais, mandou trocar tudo. Eu falava, não, peraí, a gente pinta aqui e tal. Não, vamos trocar tudo. Ele trocou toda a hidráulica da casa. Todos os canos, todas as torneiras, tudo da casa. Porque ele falava assim, um dia vai estourar. Aqueles canos de ferro, antigos. Já pensou, a gente pinta tudo, troca o piso e num belo dia aquilo estoura. E eu fiquei pensando que a nossa vida espiritual é assim. Muitas vezes a gente na nossa casa, a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente está realmente tocado pelo Senhor, mas a gente vai e passa só uma tintazinha, né? Dá uma limpezinha no nosso corpo, tem a aparência de crente, fica com a carinha de crente, mas não faz a limpeza profunda na nossa vida. E aí vai chegar um dia que aquilo vai estourar. Você já imaginou eu aqui dando aula na escola dominical da igreja, que eu me converti, eu vim desenvolver meu dom, e aqui dando aula, gente, sobre perdão, eu quero falar com vocês sobre perdão, e daqui a pouco entra ali, não existe isso, mas uma irmã minha, digamos, que eu tenha brigado há 10 anos atrás, e eu não falo com ela, há 10 anos que eu não falo com a minha irmã. Você já imaginou a minha irmã vai sentar ali e falar, ué, ela está falando que tem que perdoar? Se ela não me perdoa 10 anos atrás que aconteceu alguma coisa, então é necessário que eu faça uma limpeza interior na minha vida profunda. E isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. A minha oração, o meu quebrantamento, a minha humilhação a cada momento diante do Senhor é, Senhor, me mostra aquilo que eu preciso mudar, que eu preciso quebrantar no meu gênio, que eu preciso tirar do meu coração aquela mágoa que ficou, aquela falta de perdão que ficou, e vai fazendo toda a limpeza. A limpeza começa de dentro para fora. Então, primeiro, o que ele fez? Restaurou as portas, limitou. Segundo, ele fez a limpeza profunda, de dentro para fora. E aí veio o terceiro e quarto passo, que é correr para o abraço. O que ele fez? Ele falou, agora está limpo. Agora nós já purificamos todo o tempo. Eu estou assim, bem pegando os textos. E aí ele fala assim, então Ezequias deu sinal para o início e a oferta queimada foi oferecida, versículo 27, sobre o altar. Ao mesmo tempo, o coral começou a cantar ao som da trombeta e da orquestra de Davi. Então, o terceiro passo, aí sim eu posso oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. E o quarto passo, adoração a Deus. Muitas vezes a gente quer inverter essa ordem. Eu me converti. Você já viu aquela história que um jogador de futebol se converte, ou um artista famoso se converte? No domingo seguinte, um pastor fala assim, você vai dirigir os jovens da igreja. Imagina a pessoa que nunca foi crente, deve ser bastante magista, cansa de ver isso. Aí o cara, coitado, ele está lá cheio de gás, cheio de vontade, mas ele não tem capacidade. O apóstolo Paulo levou 3 anos, né, para começar uma carreira missionária. 3 anos a palavra de Deus diz. Hoje mesmo estava lendo isso em Gálatas. E a gente acha que primeiro, não, eu vou desenvolver meu dom, porque eu tenho dom, eu vou lá desenvolver o dom. E o dom é favor imerecido, não tem a ver com a minha vida espiritual. O que tem a ver com a minha vida espiritual? Hoje, a gente cantou a videira. Hoje, frutos, pelos frutos os conhecereis. Então eu preciso parar, eu preciso restaurar a porta, limitar a entrada e saída da minha vida, eu preciso fazer uma limpeza geral da minha vida. Agora eu posso oferecer gratidão a Deus. Eu posso ir à igreja, oferecer minha oferta. Não necessariamente eu estou falando de oferta de dinheiro. Eu estou falando da oferta do meu tempo. Eu tenho que oferecer o meu dom. Eu tenho que oferecer
serviço na casa do Senhor, e aí sim eu posso, porque eu já fiz a limpeza. Então o Espírito Santo de Deus vai vir através de mim e vai abençoar o trabalho da igreja, vai abençoar a casa de Deus, vai abençoar a minha casa, vai abençoar o meu trabalho e vai superabundar. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando eu limito e interfiro na entrada do pecado na minha vida, limpo, tiro qualquer coisa que está atrapalhando a minha comunhão com Deus, eu posso oferecer o meu sacrifício de louvor e posso adorar a Deus. Amém? 4 passos fáceis, né? Mas são passos que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida. Diariamente tem coisa para eu corrigir na minha vida. Diariamente tem coisa para eu avaliar e consertar e corrigir na minha vida. Só para finalizar, se você consegue, continua lendo. O rei Ezequias, depois que ele presta esse culto a Deus e todo o povo, ele começa a limpar todos os utensílios do templo, ele coloca os utensílios limpos e faz um culto de gratidão. Ele começa a ficar incomodado e ele quer que o povo vá convidar todas as outras cidades para vir adorar. Ele fala, não é possível. Isso é uma característica nossa do servo de Deus quando está na presença de Deus. Você já não se contenta em só você vir à igreja adorar a Deus, e só você está lendo a Bíblia em casa, e só você está orando. O que você quer fazer? Você quer convidar as pessoas, né? Poxa, eu quero falar desse amor no meu trabalho. Eu quero que o meu irmão, a Regiane, vá lá cantar comigo lá na minha faculdade. Eu quero que alguém venha dar testemunho. Eu vou chamar o Daniel para ir lá na minha casa, vou reunir minha família para dar um testemunho bonito, porque esse amor não está transbordando de mim. Mas quando o rei Ezequias fez isso, muitas pessoas zombaram. Muitas pessoas zombaram. A palavra de Deus fala. Por isso eu falo, gente, leia 2 Crônicas 29, 30, 31, dá uma lida, porque é muito interessante esse texto. Mas muitas pessoas se converteram, voltaram aos seus caminhos ali, e quando eles voltaram para as suas casas, para as suas cidades, a palavra de Deus diz que eles derrubaram os altares a outros deuses, jogaram fora tudo aquilo que não agradava a Deus. Eles impactaram o mundo. E se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu começo a impactar o mundo, porque a minha vida passa a ser um exemplo. Porque quando eu estou no meu trabalho, o meu trabalho sobressai dos outros, porque o meu trabalho está sendo abençoado pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas começam a falar, poxa, como é que tudo dá certo na mão dela? Por que ela está sendo tão abençoada? Por que as pessoas gostam dela? Isso vai me influenciando, e assim você vai expandindo o Evangelho de Deus. A gente vai... Quer trabalhar evangelismo? Semana que vem a gente tem aí um curso de primeira linha sobre evangelismo. Mas como é que eu posso vir fazer esse curso de evangelismo se eu não fiz a limpeza diária na minha vida? Se eu não estou bloqueando na minha vida aquilo que não edifica a minha vida? Se eu não estou até tirando do caminho algumas pessoas pelas palavras que eu tenho dito, pelas atitudes que eu tenho tomado? Então eu quero fazer um convite para você, para que você realmente faça uma oração agora, faça uma reflexão da sua vida com Deus. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, obviamente, se Deus tocou no seu coração nessa noite. E eu te convido a fazer um compromisso com Deus. Senhor, me ajuda a cada dia, bloquear na minha vida, restaurar as portas, tomar a chave da porta da minha vida de novo nas minhas mãos, entregar para o Espírito Santo de Deus, limpar tudo aquilo que eu tenho armazenado de mal na minha vida, aquilo que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, para que eu possa realmente estar trazendo as minhas ofertas ao Senhor e que eu possa estar adorando verdadeiramente ao Senhor. Porque não tem jeito. Se eu seguir essas regras, eu vou viver o sobrenatural de Deus. E essa é a pergunta que eu fiz. Eu vou perguntar de novo: quem quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Então vamos fazer uma oração agora. Nós vamos abaixar a nossa cabeça. Você vai fazer uma oração a Deus agora. Você vai fazer a sua oração pessoal com Deus. Você sabe o que você tem que mudar na sua vida. Você sabe a limpeza que você precisa fazer na sua vida. Você sabe aquilo que talvez esteja atrapalhando a sua verdadeira comunhão com Deus. Mas se você está aqui hoje, no sábado à noite, é que você está buscando esse sobrenatural com Deus. E nesse momento você vai fazer essa oração: Senhor, muda a minha vida. Me ajuda
ajuda, Senhor amado, a fazer um compromisso contigo agora, para que a cada dia eu lute, Senhor amado, e eu me quebrante diante da sua presença, e eu retire a cada dia, Senhor, leve o tempo que levar, mas eu quero tirar a mágoa que está no meu coração, eu quero tirar a falta de perdão que está no meu coração, eu quero tirar essa omissão de não estar lendo a tua palavra, a omissão de não estar lhe buscando em oração no tempo devido, a omissão, Senhor amado, de não estar falando do Evangelho para as pessoas que me cercam, a omissão de não estar servindo na obra do Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, esse sentimento ruim, controla a minha língua, para que eu não possa usar minha língua para destruir ninguém. Vai mudando a minha vida, vai, Senhor, me ajudando a subir nos degraus da santificação, para que eu possa, Senhor amado, viver verdadeiramente, diariamente, o seu sobrenatural e ver a tua presença na minha vida, e para que verdadeiramente a alegria do Senhor seja a minha força, porque essa alegria, Senhor amado, vai, Senhor, cercar a minha vida de forma que eu não vou precisar levantar uma espada, Senhor amado, para lutar nas minhas guerras, porque Tu é que irás mandar anjos, Senhor amado, para derrotar todos os meus inimigos. Eu creio, Senhor amado, que na oração eu posso derrubar qualquer coisa que me aflige e posso viver uma vida em paz, em alegria, em tranquilidade, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Amado Deus eterno Pai, eu quero te agradecer porque estamos aqui, Senhor amado. Estamos aqui em Tua presença, meu Deus amado. Estamos aqui quebrantando as nossas vidas, Senhor amado. Reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada sem a Tua presença. Ó Deus eterno, muito obrigado pelos exemplos que Tu deixaste para nós, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus amado, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nós queremos sair, Senhor, dessa mediocridade. Nós queremos sair desse cristianismo, Senhor amado, sem experiências contigo. Nós queremos viver o Teu sobrenatural. Nós queremos impactar vidas, Senhor amado. Nós queremos mudar, Senhor amado, e transformarmos, Senhor, renovarmos, restaurarmos, Senhor. Precisamos da Tua presença, Senhor amado, mas precisamos pagar um preço, Senhor amado, de andar em Tua presença, de obedecer rigorosamente, Senhor, o que Tu tens falado ao nosso coração, Senhor amado. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é verdade. Nós sabemos, Senhor amado, que Tu não abandonas, Senhor, aquele que Te serve, que Te segue verdadeiramente, Senhor. Entregamos as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia estar mais perto de Ti. Em Cristo Jesus eu te peço, te agradeço, em nome santo e poderoso. Amém. Em nome da ONG, eu quero agradecer a presença da Evelise, orando para que o Senhor trabalhasse em nosso meio assim, fizesse o que Ele quisesse. Hoje a gente estava conversando com o irmão Daniel. Deus tem um plano. A gente tinha convidado a igreja para tocar e tal. Não veio, porque não era para vir. Né? O sobrenatural de Deus acontece nas pequenas coisas. Né? Então, quando a gente cantar em agradecimento ao Senhor, não for para te adorar, para quem? E enquanto o pessoal se organiza aqui, o Thiago, não sei se o Samuel está aí ainda, nós temos alguns avisos. No próximo sábado estaremos com o evento da JCA, que é o encontro, quinto encontro da JCA à noite. Né? Tá aí, quinto encontro da JCA e o jovem vitorianense. Vocês podem fazer a diferença. O horário é a partir das 18h30 às 19 horas, porque durante o dia, de 8 às 18h30, por aí, nós vamos ter o evangelismo explosivo, o workshop, né? Estamos aí ainda com as inscrições abertas até amanhã. 18 horas está fechando o workshop. Tá, então 19h30. Tá, 19h30 então. O da JCA. E o workshop de 8h30 às 19h, por aí, mais ou menos. Todos são convidados. Também no dia 10 nós vamos ter o vôlei, né? Mas é algo provável, porque a gente está aguardando o pessoal de Teresópolis para fazer
já tem alguma coisa para organizar. O luau de jovem é o que está marcado, também previsto para acontecer junto com o intercâmbio com o pessoal de Teresópolis. Eu acabei de falar que eles vão confirmar, mandar as informações todas para a gente fechar, fazer um luau com eles, intercâmbio, tudo junto, de repente um acampamento também, fazer esse movimento todo, essa junção toda para recebermos o pessoal. E no dia 25 de maio, culto jovem, sarau. Esse daí vai ser direcionado pelo BNM, com a Clécia, né? Todos são convidados. E convidem seus amigos já, vão preparando essas agendas. A gente sabe que todos têm compromisso, tem coisas para fazer, tem outros projetos também, mas assim, é importante todos saberem o que está acontecendo. Né? E orem para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. A gente planeja, mas às vezes não dá certo porque Deus não quer que seja. Mas se for, você já se prepare que vai ser muito abençoado. Vamos cantar. Se não for para te adorar, para quem iniciar, o pastor vai falar. Pastor, geralmente, acaba de uma palavra, fugiu de falar, eu queria falar, mas eu preciso aproveitar a oportunidade dos avisos, né? Não está tão bonito, não tem lá a chamada, mas nós estamos organizando para as próximas terças-feiras uma oficina de PowerPoint, como elaborar PowerPoint, como organizar uma apresentação em alto nível, né? E nós temos uma grande professora nessa área, né? A nossa Natália Belt. E Natália vai apresentar esse seminário, né, essa oficina, nas próximas terças-feiras, de 18 às 19 horas, né? 18 às 19 horas. Vou tentar fazer pelo menos 1 hora cada terça-feira. E aqueles que já estão envolvidos nesse ministério, do Data Show, que estão trabalhando ali, são assim os primeiros que precisam estar presentes, né? Oliver é nosso convocado. O Oliver ainda não pegou lá, né? Mas você está no time, a gente não precisa acertar aí a escala, né? Cecília já ajudou a gente lá, Júlia tem ajudado, né? E aqueles que desejarem participar também, né? Aqueles que desejarem trabalhar nessa área, aqueles que fazem palestras, que querem também enriquecer sua palestra com conhecimento nessa área, pregação e tal, podem vir também para participar, é aberto, não é fechado. Outra coisa também, aquele pessoal que gosta de trabalhar nessa área dos bastidores ali, né? Nós estamos precisando de pessoas para operar aqueles canhões de luz que a igreja comprou. A igreja comprou canhões de luz de última geração, coisa usada em grandes teatros, em grandes shows de rock, aquela coisa toda, né? Grandes shows musicais. São usados aqueles canhões, aquela quantidade de canhão. Nós trouxemos para cá, mas nós não temos operadores, pessoas que possam estudar isso, serem treinados e trabalhar isso. Nós podemos ter cultos, programações dirigidas pelos jovens da igreja que querem usar aqueles canhões, mas e o operador? Gente para usar aquilo ali. Até a apresentação de um coral musical, o equipamento está lá, mas precisa de alguém que saiba operar. Então, dentre os jovens, eu creio que Deus pode levantar pessoas aí para nos ajudar nessa área. Né? Meu apelo está feito, ok? O aviso das oficinas. Obrigado. Davi falou primeiro. Eu não vou falar não, eu só vou fazer um convite. Amanhã a gente tem a escola bíblica dominical e a gente está com um mês, né, da escola bíblica dominical. E amanhã nós estamos responsáveis, você é responsável, né, pelo culto amanhã. Então eu queria que você não faltasse, vai fazer, vamos fazer um coral ali na frente e você não pode faltar, tá certo? Todos que estão aqui estão convidados. Eu quero dizer também que eu amei essas boquinhas aí, essas carinhas aí, legal. A música que nós vamos cantar amanhã, a gente não sabe.